Vamos descobrir mais sobre julgamento? Essa aula talvez seja uma aula comparativa, tá? Entre duas essências, duas polaridades, talvez. Não são polaridades porque talvez elas estejam no mesmo lado, mas uma pertinho da outra, ok? Aqui, julgamento, eu quero que tu entenda, não o julgamento sadio, que seria o ato de separar, olhar, quantificar e identificar. Por exemplo, se você não conhece isso aqui, você vai olhar. Se você nunca viu isso, você não vai saber dizer o que é. Isso acontece porque a forma como nós funcionamos aqui nesse planeta e a forma como nós utilizamos a nossa capacidade é por memória. Uma vez que eu vejo essa imagem aqui e alguém me diz cuia de chimarrão, eu posso passar 50 anos sem ver uma cuia. E lá um dia eu vejo uma cuia, imediatamente quando eu olho, a imagem age na minha consciência, é refletida e eu entendo. Cuia de chimarrão. Agora eu quero que tu entenda sobre o julgamento nesse contexto. Então, existe esse julgamento que é o benéfico, que é você olhar para a coisa e não, ok, isso aqui é uma cuia de chimarrão. Que é ok, porque esse julgamento te mostra as coisas como são. Ah, aquela pessoa ali eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Ah, porque comigo ela tem uma dinâmica assim, mas é comigo. Comigo ela funciona assim, dessa forma. Ah, com aquela instituição lá eu tenho que tomar cuidado, porque eles costumam agir dessa forma, uma forma que não é muito ética, apesar de parecer ética. E assim por diante. Porém, o julgamento dessa aula é aquele julgamento que é um quântico de informação que projetam em você, ou que você projeta nas coisas, e que na verdade trava a tua vida. Então tem uma frase que eu aprendi com Gary Douglas, que é o criador de Access Consciousness. Eu trabalhei 2017 a 2023 com Access Consciousness. E o Gary fala muito assim, ó. O julgamento contrai a molécula. O julgamento é a antítese do receber, né? Assim como o receber tem várias antíteses, tem várias coisas que nós fazemos que bloqueiam o nosso receber. Uma delas é o julgamento. O julgamento, então, como uma forma de criticismo, como uma forma de contração, que é aquilo que muitas pessoas fazem de olhar para uma determinada pessoa e fazer aquele julgamento até se sentirem negativas também. Negativas no sentido de não se sentem bem quando fazem aquilo. Por que que elas não se sentem bem? Porque não é reversível. Aquilo que eu estou julgando, aquilo que eu estou falando daquela pessoa, não é. Então eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, muito simples. Uma vez tratando uma moça, uma mulher em torno dos 36 anos por aí, ela queria entender essa questão do julgamento e aí eu disse para ela assim, olha, a diferença entre julgamento e conscientização é a carga. Ela, como assim, Jaque? Me explica. Então, eu fiz uma brincadeira com ela para ela descrever várias coisas para mim. Daí eu disse, né, me descreve essa sala. O que tu achou dessa sala quando tu chegou? Aí ela disse, é aí sim, assado, muito bonito esse jardim aqui, Ok, tomou café, descreve pra mim o café. Daí ela sempre fazia algumas adições sobre as coisas, né? E aí eu disse assim, tu é casada? Sou. Eu disse pra ela, descreve a tua sogra. E ela disse uma naja. E aí eu senti em mim aquele impacto. E eu vi
várias imagens de que a sogra dela realmente não é a flor que se cheire. A sogra dela é uma mulher não curada, é uma mulher complexual, é uma mulher frustrada. E uma pessoa frustrada, ela entra em psicologia negativa. Então, de fato, não é agradável estar perto de uma pessoa em frustração, não é gentil, e algumas pessoas disfarçam muito bem, hein, esse processo esse processo de frustração. Algumas pessoas fingem bem, tá? Fingem muito bem. Então, eu pedi pra ela, e daí ela disse assim, ó, pra mim, já que eu entendi, eu tô julgando a minha sogra, né? Porque entendi, eu não tenho que julgar, mas é que ela faz tanta coisa, ela é tão falsa, ela diz uma coisa e faz outra, ela manipula os filhos. Aí eu disse pra ela, fulana, só um pouquinho. Entendeu que diferença de julgamento e conscientização é a carga? Quando eu falo e trago para minha consciência os adjetivos daquilo que não vai ter carga, porque aquilo é compatível. Então, quando ela disse a minha sogra é uma naja, a sogra dela é uma naja mesmo. E aí eu expliquei para ela, olha, é real que a tua sogra é perigosa, é real que ela é uma mulher que tu tem que tomar cuidado, é real que a tua sogra faz coisas, armadilhas, porque aí eu comecei a investigar como é que é o teu esposo, como é que é a família. E ela começou a me contar. E aí eu disse, ó, veja, são filhos problemáticos, né? Pessoas frustradas, porque nós temos uma genitora que é extremamente frustrada com a vida. E quando nós temos uma pessoa frustrada, ela tem a tendência de querer a frustração de todas as pessoas ao redor. Ela inconscientemente, ela ajuda no fracasso das pessoas ao redor. E eu queria que tu entendesse isso. E eu queria te fazer um pedido. Primeiro, começa a observar de fato algumas coisas e observa muito se tem carga naquilo ou não. E quando eu falo carga, eu preciso que tu entenda do algo assim, ó. Eu quero que tu olhe para essa caneca aqui. Esse chazinho aqui, ó. Tá? E eu vou te dizer assim, ó. Isso aqui é um elefante. Se tu te colocar para sentir isso daqui, eu dizendo que isso aqui é um elefante, você vai ter certas sensações no teu corpo. Cada um de vocês vai ter uma sensação. Essa sensação pode ser o reflexo do teu corpo te dizendo, olha, essa mulher tá equivocada, isso aqui não é um elefante. Nós conhecemos isso aqui é uma caneca. Então, o nosso corpo, ele fala. O nosso corpo comunica, o corpo inteiro, né? 80% do nosso corpo é água. A água conduz, a água comunica. Quem aí já teve as pesquisas das fotos Kirlian com a molécula de água? Então é importante que tu comece a eliminar aquele lugar onde tu fica julgando num sentido em que tu extrapola a conscientização. Então é assim, ok? No caso da sogra, a minha sogra é uma naja, beleza, já identifiquei. Agora eu vou tomar as minhas devidas precauções para que eu lide com ela de forma educada, para que eu não sofra os efeitos da psicologia negativa dela. Então você vai fazer o teu planejamento de como lidar com a tua sogra, de modo que tu não saia perdendo. Porque tu já entendeu a dinâmica dela. Porque tu teve uma conscientização. Agora imagina que você julga num sentido negativo, pejorativo. Porque ela é uma naja, uma filha da... uma não sei o que, uma não sei o que lá. Talvez não seja por aí. Porque, segundo algumas teorias,
É exatamente isso que faz você perder um quântico gigantesco de energia, de capacidade de conexão, de mente limpa, que você poderia estar utilizando para fazer outras coisas. Então, o que o julgamento gera em você como um resumo? Sim, de fato, ele contrai tua molécula e você perde capacidade de conexão, de atração. Sim, faz com que você perca aquela racionalidade precisa de juízo sobre as coisas, mas e o que é de fato, né? Isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona, esse aqui é um charlatão, esse daqui não. Esses dias, numa aula de física quântica, a professora disse, olha, gente, a quantidade de charlatões que existem nas mídias hoje, ensinando uma física quântica que eu não sei nem de onde eles tiram. E eu achei muito sério aquilo, mas a gente vê isso há anos acontecendo, tá? Mas enfim, uma coisa é tu conscientizar que é um charlatão e ficar na consciência disso. E outra coisa é você entrar no lado pejorativo, contrativo, negativo, que vai fazer com que você fique negativo. Vai fazer com que você perca a criatividade, com que você perca a vida, com que você perca a luz. Então conscientiza, ok? Cria o teu plano de ação, como é que eu vou lidar com essa pessoa, como é que isso aqui funciona. E esteja aberto para que as coisas mudem. É importante que você aprendesse, e não é algo simples que eu possa entregar aqui nesse vídeo, ok? Caso você queira começar a participar dos cursos, dos grupos de estudo, caso você queira vir para atendimento, venha, não fica pensando muitas vezes, escreve pra gente e vem. Porque existe um modo de viver a vida que é mergulhar nesse mundo da vida, mergulhar nos fenômenos que estão acontecendo aqui agora. A ponto que você vai, no caso da sogra, encontrar a sogra e você está uma tela em branco e você se permite impactar e ver uma mulher diferente, que talvez tenha se resolvido e tenha resolvido a questão que a colocava em psicologia negativa, em frustração, e agora ela não é mais aquela pessoa. Agora ela é uma pessoa diferente. Só que daí, por memória, você enxergaria ela sempre do mesmo modo. Se eu fosse te provocar agora para dar uma olhada, a repercussão desse vídeo no mundo corporativo. Quantas pessoas têm um chefe e julgam esse chefe? Quantas pessoas têm aquele colega de sala de aula ou de trabalho que tu tá sempre julgando esse colega? Então a pergunta que eu quero te deixar é: e o que o julgamento causa em você que recebe o julgamento? Aí é super complicado, porque nesse sentido nós não estamos ajudando as pessoas a mudarem ao nosso redor. E isso pra mim é maldade. Então, por exemplo, a minha sogra é uma naja. Ela é uma naja hoje. Mês que vem ela pode não ser. Amanhã ela pode já não ser. Se ela se resolve e resolve a frustração dela. O meu chefe é um grosso. Amanhã ele pode não ser, porque ele pode sim aprender lendo um livro, assistindo um vídeo, uma aula, tendo uma experiência no dia a dia dele que ele entra em autorreflexão, ele entra em conscientização dele mesmo e decide que ele tem que mudar. Só que aí, se eu continuo olhando para ele do mesmo modo, eu não estou ajudando para que ele mude, não ajudo a sociedade a mudar e vou sempre estar vendo um mundo distorcido, ruim, contrativo, difícil, negativo, e eu continuo reclamando de tudo e de todos. Então nós precisamos nos permitir termos uma mente limpa e olhos limpos, porque esses olhos, esses nossos sentidos, esse olho aqui, ele foi retroalimentado com muita regra e regulamento, que são distorcidas. E se você se permitir começar a fluir a sua vida de modo fenomenológico, como já pedia e provocava o filósofo Russell nas suas indagações, você vai começar a viver uma vida muito melhor,
do que uma vida de julgamento. Espero que a dica tenha servido para alguma coisa na tua vida, porque senão não faz sentido eu ficar fazendo vídeos, pequenas aulinhas. Essas aulas todas, elas precisam servir verdadeiramente para alguma coisa na tua vida, porque senão, de verdade, eu preciso parar com os vídeos, porque aí eu não vou estar contribuindo com mais vida para esse planeta, e não é esse o objetivo. O objetivo é provocar mudança, o objetivo é provocar uma reflexão, não ao vazio, mas uma reflexão que te provoque a mudar, sabe? Que te provoque a refletir de uma forma séria e profunda, e que tu pare de julgar as pessoas por aquilo que tu escuta ou por aquilo que tu vê. Procure julgar as pessoas com um senso sobre as coisas, ou um sexto sentido, mas um sexto sentido limpo, totalmente limpo, totalmente fenomenológico, totalmente puro, né? Aqui e agora. É impactar a coisa aqui e agora. Ok? Obrigada e até a próxima.